Salve galera do DNA Tricolor, eu sou Albert e a gente tá aqui para falar um pouco sobre o que aconteceu lá do jogo contra o Fortaleza e o que a gente espera que não aconteça mais, né? E o que realmente aconteça no jogo contra o River Plate. Bom, a gente levou um sacode, né, do time lá do Leão, lá do Castelão. Acredito que é evidente, é bem óbvio que o time que entrou, que a gente precisava entrar para poder ter um pouco mais de descanso dos jogadores, acabou sendo um time com uma mescla muito mais voltado para o time todo reserva. É apenas o Nino, o André ali que poderiam encaixar ali com uma espinha dorsal ali do time titular, e o resto praticamente todo mundo reserva, até o próprio Lima. Então é importante a gente entender que o meio de campo tricolor, ele é necessário demais que ele possa ter a mobilização toda voltada para um cara central. E quando ele se mexe e vai para os lados, ele inverte de posição com o lateral, e aí é claro, a gente está falando do Ganso, e aí o Samuel Xavier às vezes vai por dentro quando o Ganso iria se tornar um lateral direito. Aconteceu isso nos jogos do Flamengo, por exemplo. Então é importante que o Pirani, é muito difícil a gente observar o Pirani com características semelhantes à do Paulo. Então o Pirani, eu acredito que ele não consegue substituir o Ganso, infelizmente. No jogo contra o Fortaleza, o Pirani ele forçou algumas jogadas individuais em diagonal, ele tentou carregar a bola muito sozinho. O Arias ele tem muito essa função, mas ele faz muito bem, e principalmente quando ele está já muito aberto e o Pirani tentava abrir com ela correndo. Acredito que a função dele não entregava aquilo que era necessário. O Fluminense joga com Paulo Henrique Ganso como um espremedor de laranja, e essas arestas, essas frestas que tem no espremedor de laranja são as brechas que ficam entre um cara central e os marcadores. Se tem 4 marcadores com um cara central, quem está fora é a laranja dos jogadores do tricolor. Eles invertem a posição ali para encontrar as brechas entre as pessoas que estão marcando o cara central, a espinha do time. Então não tem nada a ver com o que o Pirani fez, e tem pontos importantes. E o Vojvoda não é burro, muito pelo contrário, o Vojvoda é um cara inteligente que tem um time totalmente na sua mão, que corre por ele, que luta por ele, que dá a garra e o sangue por ele. Então, a partir do momento que o Fluminense adianta aquelas linhas e não ganha os setores em bloco como faz o time titular, que insiste numa jogada, numa certa posição, numa certa lateralização do campo, e o Pirani ele tentou fazer isso só arrastando a bola, acho que prejudicou muito. E eu entendo que o tricolor ele tem muito essa necessidade, justamente porque criou como identidade do time arrastar bloco a bloco, volta, tenta de novo no mesmo bloco, no último terço de campo, no último sexto terço de campo, lá na metade, no lado esquerdo, no lado direito. A gente cansou de ver Samuel Xavier jogando até com um meia, com 8 jogadores no último terço do campo, na parte final, de um lado só. Então é só em um sexto do campo. Aconteceu de ter no jogo contra o Paysandu, por exemplo, 8 jogadores. Então essa insistência precisa que o resto do time se mobilize para fazê-lo. E tem uma coisa muito importante que no jogo contra o Fortaleza foi crucial. Quando um dos jogadores do Fluminense perde essa bola, é evidente que todo mundo tem que abafar ela. Quem está perto tem que fechar o mais rápido possível para a recuperação. Porque se o cara que tomou a bola do time adversário ele conseguir acionar o segundo homem próximo dele, a média distância, ele vai sair com um contra-ataque muito mais mortal, porque eles vão estar em superioridade numérica. Já que a gente tem 8 jogadores lá na frente, só temos 2 em guarnição lá atrás. E no caso, quando a gente tem lá o Moisés, que ele aguarda muito aberto que o Fluminense perca essa bola. Toda vez que o Moisés vai muito aberto, um zagueiro, e a gente tá só com 2 defensores, o Moisés e outra pessoa tá abrindo muito, aquela parte central ela fica mais desossada, a gente não tem ninguém para poder cobrir esse miolo. Se alguém lança essa bola
verticalmente e antes dele lançar, for tudo combinado, antes dele lançar, o Moisés, quando vê ele recuperando a bola, abre, é evidente que o nosso zagueiro, que o volante ou um lateral, qualquer pessoa que esteja marcando ele também vá, nem que seja um pouco, para tentar acompanhar o pique que ele vai pegar. E imaginando que aquela bola vem na direção dele, quando na verdade ela vem central, ele só faz a curva para puxar o marcador, e é evidente que ele, com uma velocidade muito superior do que um defensor, ele vai acabar na cara do gol. E a gente teve um Fábio, muito Fábio, né? Se não fosse o Fábio, o terror teria sido maior. Mas eu acredito que tudo isso que aconteceu é justamente importante ressaltar que há jogadores, ninguém é substituível na vida, mas no Fluminense hoje, para substituir o Paulo Henrique com as funções que ele faz, junto com outros jogadores ao redor dele, como o próprio Alexandre ali, porque é o seguinte, ele na lateral esquerda é um baita jogador. Agora ele como um box to box, o Alexander ali, quando ele faz essa função que ele vai de uma área a outra, ele é muito mais efetivo para quem está jogando com um meio como o Paulo Henrique Ganso. Então o Lima, ele é até um jogador coringa, um nota 7 em toda posição, como alguns jornalistas já falaram aí. Mas eu acho que o Lima, ele não tem esse poder de recuperação tão intenso, tão rápido como teria, por exemplo, o Iago Felipe, que saiu do Fluminense, que não era um baita jogador, mas era bastante esforçado, mas ele tinha um poder de recuperação imenso, de conquistar espaços defensivos de campo em busca de reposição, de recompor o time. E o Lima, ele é mais circular de um lado para o outro, ele acaba que não conseguindo buscar de forma defensiva na hora de um contra-ataque essa cobertura que a gente necessita. Eu acredito que os jornais argentinos amaram, né, a derrota do Fluminense. Não acredito que o Fluminense seja tão abatido com isso. A forma com que o Diniz agiu no vestiário é importante para que os jogadores entendam que a responsabilidade é grande. 3 pontos foram perdidos, mas não a guerra, né? Acredito que o Fluminense vai jogar bem contra o River. A volta do Marcelo é importante para que o Alexander possa dividir junto com o André ali as responsabilidades de um lado e do outro da volância, enquanto um vai mais puxando à frente e o outro vai e recua para poder fazer a cobertura da zaga. É evidente que a volta do setor ofensivo titular é importante, mas eu sacaria o Keno. Acredito que o Lelê tem conquistado muita responsabilidade dentro do campo, muita intensidade, ele tem evoluído bastante, mas acredito que o John Kennedy era quem entraria nessa vaga. O Keno seria hoje minha terceira opção. O John Kennedy tem jogado de forma brilhante, é uma pena que ele não seja ruim jogando mais de lado, mas que ele seja mais efetivo jogando mais à frente como um 9, falso 9. Mas ele pode trabalhar colando um pouco mais no cano, recuando um pouco mais, enquanto o lateral esquerdo, o próprio Marcelo, ele pode fazer essa função, ele pode puxar esse marcador de lado no lugar do John Kennedy. John Kennedy às vezes centralizar mais, colar um pouco mais no cano. Acredito que essa funcionalidade da presença do Marcelo pode ajudar muito isso, e principalmente o Alexander e o André poderem serem mais efetivos na hora das criações. Manuel ou Felipe Melo? Eu acredito que eu iria muito de Manuel. Felipe Melo, para poder a gente ter essa construção de jogada. Ele tem muita bola longa que faz rompimentos de linhas interessantes, mas na hora do que aconteceu, por exemplo, contra o Fortaleza, o Felipe Melo, ele tem um poder de recuperação, de recomposição de campo bem mais lento do que o Manuel. Isso é indiscutível, né? Não vamos contar a idade e o próprio fato do Manuel ter uma característica mais assim. Então, acredito que o Diniz, ele deve optar pelo Felipe Melo, que não seria o que eu faço, e deve optar pelo Keno, que na verdade eu iria do próprio John Kennedy mesmo. Mas a gente vai para cima, precisamos desses 3 pontos para consolidar que a nossa temporada ela é bem feita e que foi um acidente de percurso, mas que servem essas lições. Muita coisa que pode
ser absolvida e absorvida de tudo isso que aconteceu do último jogo. E acredito que iremos fazer um excelente jogo. Na terça-feira a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É isso aí, um abraço para todo mundo, DNA Tricolor aí. Tchau, tchau.